Graça e paz, um bom dia a todos. Hoje continuamos com o nosso devocional diário. Se você está acompanhando nossas proposições de leitura no Antigo Testamento, estamos lendo Salmos do capítulo 19 até o capítulo 21, e no Novo Testamento chegamos ao capítulo 15 de Lucas. Vamos ver que Jesus chegavam-se todos a ele ali, os publicanos, pecadores, vinham ouvi-lo. E os fariseus e os escribas estavam e continuavam murmurando, porque este sempre recebe pecadores e come com eles. Era a murmuração deles. Diante disso, Jesus vai trazer para eles ali 3 parábolas. É interessante, nós vamos analisá-las. Eu preciso que você esteja com sua Bíblia aberta para nós entendermos o que está acontecendo. Na primeira parábola, Jesus os confronta. Qual dentre vós é o homem que possui 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa nos desertas 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la, diz o versículo 4. No versículo 8 ele diz: qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E mais abaixo, no versículo 12, diz que, a partir do 11, diz que um homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe, e lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Veja que Jesus está aqui trazendo parábolas para estar confrontando ali os fariseus. Ele diz: alguém perdeu alguma coisa e vai buscar, alguém perdeu alguma coisa e vai buscar, um filho tinha muitas coisas e foi embora. E tudo isso para que aqueles homens entendessem que o porquê Jesus recebia pecadores, o porquê ele comia com eles, porque ele estava com aquelas pessoas ali. A Bíblia vai dizer para nós depois que todos esses aí receberam de volta aquilo que tinham perdido. Então, o pastor, ele vai em busca da sua ovelha, aquele homem que perdeu uma ovelha, que tinha 100, vai em busca de uma, e quando ele encontra, ele vai para casa, reúne os amigos vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida, diz o versículo 6. No versículo 9, a mulher também encontra a sua dracma perdida. O que ela faz? Reúne as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Da mesma forma, aquele pai que tinha um filho que foi embora de casa, ele voltou, e quando ele volta, ele fala: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés, trazei-o também, matai o novilho, comamos e regozijemo-nos. Ou seja, ele sempre coloca outras pessoas juntas aqui, tanto aquele que perdeu a ovelha, quanto que perdeu a dracma, quanto o pai que perdeu o filho. Ele chama outros para festejarem com eles, porque aquilo que havia se perdido foi encontrado. E Jesus está dizendo: esses pecadores, eles foram encontrados, são pessoas que estão perdidas, pessoas que precisam de ajuda, não são pessoas que precisam dos nossos julgamentos, porque elas já se sentem mal, já se sentem no inferno, então elas precisam dessa ajuda. E aí Jesus vai dizer, por causa disso, a alegria no céu. Olha o versículo 7, digo-vos assim: haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, diz o versículo 7. No versículo 10 ele diz: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E no finalzinho do capítulo último ele diz: entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E aqui a figura dos fariseus vai ficar muito clara na figura do outro irmão ali, que não tinha ido embora de casa. Aquele pai tinha 2 filhos, um foi embora de casa, gastou tudo que tinha ali, mas voltou arrependido, e o pai recebeu com grande alegria. Porém, aquele jovem, um outro irmão que ficou ali, o filho mais velho, quando ele voltava para casa, diz o versículo 25, ele ouve aquela festa, os outros estão se alegrando com o pai, mas ele fica ali chateado com aquilo. Ele perguntou nos criados o que aconteceu, e o criado disse: veio teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou ele com saúde. O que aconteceu? Em vez dele entrar, abraçar o irmão, se alegrar com ele, o versículo 28 diz para nós que ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Veja que o pai continua tentando conciliá-lo. Essa é a figura de Jesus, tentando ainda trazer aqueles fariseus para o evangelho, tentando trazer aqueles fariseus à realidade. Apesar deles estarem ali com ele, apesar deles serem aqueles que têm a lei, eles não entendiam quem era Jesus. Jesus veio, eles não conseguiram recebê-lo, entendendo que aquele era o Messias que eles pregavam, era o Messias que eles ansiavam também
Só que eles tinham uma visão de um Messias diferente de Jesus, e cegos não conseguiram ver que aquele era o próprio Jesus, e não se alegravam quando os outros entravam para o reino dos céus, não se alegravam quando alguém se arrependia, mas ali estavam fechados, fixos em seus próprios pensamentos, em sua própria religiosidade. Que nós não sejamos assim, que nós entendamos que nós fomos um dia ovelhas perdidas, dracmas perdidas, um filho que gastou tudo. O pródigo quer dizer o filho gastador, o filho que gastou tudo, e agora voltamos aos braços do Pai, e correndo ele nos esperou ali, ele veio até nós. Na verdade, nós não corremos para ele, foi ele que correu até nós, enviando seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus possa abençoar a sua vida, que essas parábolas possam fazer parte de nós, e que nós entendamos que Deus, ele está chamando a todos à salvação. Se você entendeu isso, escreva aí nos seus comentários: eu entendi, Jesus veio salvar o perdido. Que Deus te abençoe, e a paz do Senhor.